Aqui. Boa tarde, pessoal. Aguardemos só mais uns minutinhos, ok? Eita. Bom, acho que a gente pode começar, vamos? Sim. Já estamos aqui em praticamente 50 pessoas, né? Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Hoje nós temos a 11ª edição do Segunda com Geomorfologia, com o professor Rubson Maia. Antes de apresentá-lo, eu gostaria de dar apenas um recado. Finalmente, nós teremos emissão de certificados de forma automática. Então, eu já deixei o link e, ao longo da transmissão, eu deixo novamente aqui no chat para que vocês preencham com seus dados pessoais e depois recebam diretamente por e-mail, ok? Então, é uma mudança aí em relação à forma com que nós vínhamos emitindo anteriormente. Por favor, só peço que verifiquem, né, a grafia dos nomes e também os e-mails para que vocês não tenham problemas em recebê-lo. Então, apresentando o nosso convidado de hoje,
Professor Rubson Pinheiro Maia, geógrafo pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Geografia com ênfase em Geomorfologia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Geodinâmica e Geofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É docente na área de Geomorfologia na UFC, atua na área de Geomorfologia com ênfase em Morfotectônica, possuindo trabalhos nas áreas de Morfotectônica de ambientes kársticos, em sistemas fluviais, em zonas de deformação em maciços cristalinos. Também integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na área de estudos tectônicos. Rubson, em nome da UGB, eu agradeço o pronto aceite, né? É um prazer tê-lo aqui. E te deixo à vontade. Eu vou desabilitar aqui a câmera e o microfone, mas eu estou por aqui direto. E vou registrar as questões, por favor, então, aos participantes, né? Deixem suas questões, que ao final a gente volta para fazê-las, ok? Obrigada novamente. Fica à vontade. Vou compartilhar aqui, adicionar a sua tela. Ok, Carol. Você podia só confirmar se me escuta? Eu te escuto bem, não sei se você me escutou. Sim, você falou que ia compartilhar a tela. Antes de eu compartilhar minha Isso. apresentação, vou falar um pouco. Então, acho que pode Ok, fica ficar, à vontade. tá bom? Eu desabilito, então, sua tela? Pode desabilitar. Então, Você habilita daqui a pouquinho. Ok, pessoal. Então, boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre geomorfologia estrutural e tectônica. Entendendo melhor o que cada uma dessas coisas faz. Então, nós vamos falar um pouco do que é essa geomorfologia estrutural, do que é uma geomorfologia de enfoque mais tectônico ou neotectônico. Vamos dar alguns exemplos no Brasil, no Nordeste brasileiro, e vamos finalizar falando um pouco sobre a cartografia morfoestrutural. A cartografia que tenta incorporar dados relativos à interpretação da gênese e da evolução do relevo. Então, nossa fala vai ser uma fala relativamente curta, que vai priorizar o espaço da interação com vocês, e vai ser uma fala que vai partir de uma exemplificação que parte de uma escala mais macro, uma escala cartográfica pequena, né? E nós vamos reduzindo nosso horizonte, pegando exemplos mais de detalhe numa escala cartográfica maior, sempre associando com dados ou de natureza estrutural ou de natureza tectônica. Então, vamos lá. Para iniciar, geomorfologia, como todos vocês sabem, é o estudo das formas de relevo. As formas de relevo, como um todo, elas resultam da ação integrada de vários processos, mas, sobretudo, processos superficiais, associados à água corrente, associado ao degelo, ou ao próprio movimento de uma geleira, associado à dinâmica desses fluidos atmosféricos. E vamos entender fluidos atmosféricos como tudo aquilo que tem um comportamento fluido. Água, gelo a longo prazo tem um comportamento fluido, vento, tudo isso esculpe e modela a superfície terrestre. Então, nós podemos dizer, numa concepção mais clássica, que a geomorfologia ela é essencialmente climática.
né? Porque, uma vez que a topografia da superfície terrestre resulta dessa modelagem superficial, que tem na interação rocha, solo, água, solo, rocha, atmosfera, ou no nível mais microscópico, minerais, rocha, solo, atmosfera, o seu principal realizador. Porém, o clima, esses mantos fluidos atmosféricos, eles atuam sobre um substrato. E esse substrato, ele tem características diferentes. Eles têm uma resposta ao trabalho executado por esses mantos de diferentes densidades, mas esses mantos fluidos, água, ar, gelo, vento, né? A resposta da crosta é uma resposta diferenciada. E é diferenciada em virtude de N processos. Aí entra a distinção litológica, a resposta litológica, entra o grau de fraturamento, entra a idade dessa crosta e a que tipo de processo ela foi submetida. Então, veja só, os mantos que modelam geomorfologicamente a superfície terrestre, eles vão atuar sobre um ambiente diferente. Um ambiente que vai dar respostas diferentes. E esse é o foco da geomorfologia estrutural. Vamos deixar a tectônica um pouquinho mais para frente. Não é a mesma coisa, estrutural, tectônica, não é. São coisas completamente diferentes. A geomorfologia tectônica é uma geomorfologia extremamente resumida, não é? Enquanto a geomorfologia estrutural é uma geomorfologia muito ampla, muita coisa é estrutural, né? E não há contrassenso com o fator climático. Um relevo pode ter a participação enorme do fator climático e, mesmo assim, ser estrutural. Vou dar exemplo no decorrer da minha fala. Então, o que eu queria colocar para vocês é um pouco disso. Nós vamos organizar essa fala partindo do macro para o micro e finalizando mostrando exemplos de como é a cartografia e a representação dessa forma de interpretação chamada morfotectônica, morfoestrutural. Bom, podem existir muitos termos para isso. Então, vamos lá. Carol, agora eu vou compartilhar, colocar a apresentação. Bom, espero que todos vocês estejam vendo. Esse é o cartaz de apresentação dessa fala e mostra uma dolina de colapso formados aqui nos calcários da formação Jandaíra, da Bacia Potiguar. Os calcários da formação Jandaíra têm amplas plataformas expostas e é um laboratório aberto, né, para quem quer estudar a relação relevo tectônica. Então, é só um slide convidativo a nós entrarmos nesse tema. Vamos começar, como eu falei, partindo de uma escala mais continental. Aí nós pegamos aí parte da América do Sul para partir desse contexto, né? Bom, as condições que se estabeleceram para a formação do relevo sul-americano, lógico, se você vai falar nessa escala, o enfoque necessariamente vai ser mais estrutural do que climático, embora nós sabemos que tudo isso que vocês estão vendo aqui, esses vales esculpindo as formas, essas formas erosivas, é tudo ação, sobretudo da água que escoa sobre a terra, né, das drenagens superficiais. Mas
essas drenagens dissecam estruturas muito antigas pré-existentes. E é sobre o papel dessas estruturas que nós vamos conversar, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que a gente tem que pensar a crosta terrestre como uma bola de massa de modelar que as crianças fazem. Vocês pegam aquelas caixinhas de massa de modelar e tem, vamos supor, 6 massinhas, cada uma de uma cor. A criança começa a brincar e começa a misturar as massinhas. Começa a misturar. No final da brincadeira, ela tem uma bolota de massa de modelar que, em alguns setores da bola, ela já misturou tanto as cores que você não consegue mais ver o que é vermelho, o que é amarelo, o que é azul. Em outros setores, você consegue ver manchas de amarelo, mancha de vermelho, mancha de azul. Essa é uma analogia excelente para nós compreendermos o que é a crosta do ponto de vista geológico. A crosta, em seu processo de fusão, separação, várias fusões, separações, simula a criança brincando com a massa de modelar. E as cores da massa de modelar vão representar os tipos litológicos específicos. Só que a tectônica, jogando a crosta para baixo, para cima, para um lado, para o outro, comprimindo, esticando, fez com que as coisas se misturassem, né? Alterou algumas coisas, outras se misturaram, e outras ficaram como pequenos resquícios daquelas rochas que resguardam características lá do pré-cambriano, ou alguns casos muito específicos até do arqueano, né? E rochas aí que são muito antigas. Mas a história dessa plataforma sul-americana, nós costumeiramente iniciamos a partir da separação Brasil-África para ver a criação dessas estruturas, né? Na verdade, a separação Brasil-África, ela aproveitou estruturas existentes, estruturas pré-existentes, né? Que condicionaram a formação da margem atlântica brasileira, através da separação. Então, para entender um pouco, sobretudo essa margem atlântica aqui do Brasil, uma margem que é num setor rebaixado, em outro setor elevado, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo. Então, você pega que parte da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Espinhaço meridional, e aqui a fachada atlântica nordestina, como um setor baixo, nós vamos precisar voltar um pouco no tempo. Porque desse lado de cá está tudo muito claro, né? A deformação, sobretudo com Nazca, e a subducção com Nazca, gera a deformação plástica na base da crosta, que empurra a crosta rúptil para cima, gera vulcanismo e tal, e aí joga tudo para cima, cria uma cordilheira. Agora, e aqui? Aqui, isso não está bem claro. Né? A construção do saber geomorfológico acerca da nossa margem atlântica equatorial é um conhecimento que ainda está em fase de construção. O que nós sabemos é que as condições para a formação dessas estruturas que cortam o Brasil nesse sentido nordeste, como o lineamento transbrasiliano, que começa aqui no noroeste do Ceará, corta todo o Brasil, passando por Tocantins, vai até aqui o Paraguai, é uma das estruturas mais importantes, vocês conseguem até ver que alguns alinhamentos de relevo ao longo dele, assim como várias estruturas de direção nordeste que existem no território brasileiro, essas estruturas, elas vão datar lá do brasiliano, né, com um pouco mais de 500 milhões de anos. E aí, não com a separação Brasil-África, mas com a orogênese brasiliana. Orogênese essa que lá no futuro ia dar origem ao megacontinente Gondwana. Então, o que acontece numa orogênese, né? Você tem os apertões e as deformações associadas à crosta continental, deformações da base dúctil, deformações do topo da crosta, que tem um comportamento mais rúptil. E ao final da orogênese, quando você tem aí
não necessariamente no final da orogênese, mas normalmente quando você tem o relaxamento das falhas, associado à grande pressão que essa orogênese está aplicando sobre o manto, você tem a intrusão, né, dos batólogos, ou seja, o momento que o magma aproveita e vai criar aí as massas de rochas intrusivas que vão ajudar a sustentar essa parte de rocha soerguida, né, de rocha elevada. Então, esses materiais não necessariamente extravasam, podem ser que extravasem, pode ser que não, e aí ficam se solidificando lentamente dentro da crosta, dando normalmente origem a rochas de textura grossa, que com o passar do tempo vão sendo exumadas, né? A nossa fase de Brasil atual está aí, né? Está aí. Nós conseguimos ver as estruturas de exumação dessa deformação brasiliana. Então, hoje nós estamos vendo no Brasil não mais essa cadeia brasiliana que resultou na formação, em parte da formação de Gondwana, mas vemos, a partir da 500 milhões de anos de erosão, embora tivemos muita ativação, as bases crustais desse processo sendo exumadas e contando essa história, a história da fachada atlântica oriental brasileira. Bom, então estamos no momento 1, o momento em que Gondwana se forma, que vai dar origem lá no futuro às duas placas, né? Brasil e África. Num segundo momento, e aí quase um pouco mais de 300 milhões de anos depois de erosão, nós vamos ter a separação Brasil-África, né? Que se inicia de sul para norte, depois de norte para sul, tem uma dificuldade tremenda de se separar na região nordeste, em virtude desses dobramentos brasilianos que representaram um obstáculo mecânico à separação, né? Imagina que você passa uma fita adesiva em uma folha, e você vem rasgando essa folha. Quando o rasgão chega na fita, a fita é um ponto de maior resistência. O que vai acontecer? Se você tentar continuar rasgando, o rasgão vai mudar de sentido. É mais ou menos o que aconteceu na crosta, à altura do Nordeste, por isso que faz esse contorno, né, característico ali na parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas. Você vê que tem uma ponta bem oriental, em virtude do rasgão continental ter meio que arrodeado uma zona ali mais deformada, que teve dificuldade de se separar em virtude dos dobramentos, que hoje são representados ali pela zona do domínio transversal, né? É uma zona bastante deformada no sentido leste-oeste, com estruturas de deformação leste-oeste. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós tivemos esses dois campos de tensões atuando na época da separação. Um nesse sentido NWSE, que abriu, por exemplo, o rift da bacia Potiguar, que abriu, por exemplo, os rifts das bacias interiores do Nordeste brasileiro, ou seja, essas bacias foram abertas, são bacias intracontinentais que foram abertas num regime, em condições, um regime de extensivo, em condições anteriores à separação continental. O acesso às águas do Atlântico recém-formado só foi dado depois da separação, que vai se dar em um segundo momento, sob o regime transformante. Então, veja, nesse regime, nós temos o regime transformante em virtude da geometria da forma da placa na costa do Nordeste setentrional, da costa do Nordeste setentrional, porque na margem atlântica aqui do Brasil tropical, você teve um regime de extensivo. Agora, percebam que é interessante que onde nós tivemos uma separação
em regime distensivo, você tem um litoral elevado. Onde nós temos uma separação em regime de transferência lateral, de transcorrência, nós temos um litoral hoje rebaixado. O que esses vetores da tectônica, eles podem nos dizer? Bom, o que eu posso falar para vocês, eu vou dar alguns elementos no decorrer da fala, mas é que o saber associado a essa interpretação de que por que um litoral é alto, o outro litoral é baixo, ainda é motivo de construção. Esse conhecimento está sendo construído. Eu estou só chamando a atenção, nesse momento, para essa característica peculiar de que, onde o movimento foi divergente, nós temos áreas topograficamente alçadas, e onde o movimento foi transtensivo, uma distensão entre transcorrências, nós temos um litoral rebaixado, que acumulou muito sedimento durante o Neógeno e formou bacias, né, desde como a bacia da Paraíba, a bacia do Rio Grande do Norte, a bacia do Potiguar. E, mais recentemente, a formação barreiras, né? Veja que nós estamos falando, até agora, de processos tectônicos. Eu ainda não citei nada de geomorfologia tectônica e de geologia estrutural. Bom, aqui é um mapa do Nordeste setentrional, com uma geologia bem simplificada, só mostrando as intrusões plutônicas, só para vocês verem como a forma dessas intrusões resguarda bem as características do processo que a condicionou. Lógico que plútons não adentram a crosta só ao longo de falhas, né? Existe o diapirismo, mas as zonas de deformação, as falhas são, digamos assim, são estradas, são locais que facilitam a ascensão desse material. Então, é muito comum você ver, ao longo de zonas de falha, intrusões plutônicas no Nordeste. Isso tudo está exposto, isso tudo está controlando o relevo. Nós podemos falar que esses relevos que se desenvolvem ao longo dessas faixas que estão aí em vermelho, que são as áreas onde o magma adentrou lá na orogênese brasiliana e que depois toda a erosão tirou tudo isso de cima e hoje tudo isso está sendo exumado. Nós podemos falar que esses relevos alinhados, como os Inselbergs, lá da cidade de Patos, na Paraíba, e esses relevos são relevos tectônicos? A resposta é não, esses relevos não têm associação com a tectônica atual. Nós podemos falar que esses relevos são estruturais? Sim, são relevos que resguardam em suas características processos estruturais que condicionam as suas formas, e eu vou dar aqui alguns exemplos a seguir. Bom, se você não está acostumado, habituado a ver o Nordeste, para quem não é da região do Nordeste setentrional, vamos voltar à imagem. Elas não estão exatamente na mesma escala, mas se você correr seu olho aí na imagem, você vai ver praticamente duas coisas: estruturas de direção Nordeste, estruturas de direção Leste-Oeste. Agora vamos ver aqui, vamos para o SRTM. Aqui está o relevo. Estruturas de direção Nordeste, estruturas de direção Leste-Oeste, incluindo aqui a bacia do Araripe, certo? Que está aqui dentro da zona do domínio transversal. Veja como tudo dentro dessa zona tem essa direção Leste-Oeste. A partir dessa zona, tudo tem a direção Nordeste. Olha o vale aqui dos maiores rios, tudo é orientado na direção Nordeste. Isso é controle estrutural sobre o relevo. Claro, os processos geodinâmicos continuam esculpindo essas formas, e a topografia, a nível de detalhe, a nível de campo, ela vai ser muito mais climática do que estrutural, mas numa análise mais regional, numa escala mais reduzida, a topografia regional vai ser
geralmente mais uma associação com um fator estrutural do que com um fator climático. Bom, alguém pode falar, um vale. Um vale é resultado do trabalho exodinâmico, mas veja a orientação desse vale. Veja aqui, ó, ele corre 200 quilômetros na direção nordeste. Esse outro do lado, a mesma coisa. Esse outro do lado, a mesma coisa. Se você vir para o norte, enquanto você estiver nesse domínio aqui, a característica vai ser sempre a mesma. Então, você vê estruturas no embasamento lá dentro do continente com a direção nordeste, estruturas antigas, e você tem de ver deposição quaternária, coisa muito recente, com a mesma orientação. É coincidência? Não. A penetratividade de estruturas deformacionais lá do pré-cambriano no ambiente quaternário, coisa que ocorre a partir da reativação neotectônica. Logicamente, isso não faz o relevo ser tectônico ou neotectônico. No decorrer da nossa fala, nós vamos estabelecer algumas diferenças. Se vocês observarem, esse desenho aí, muito mal feito, inclusive, eu tenho liberdade de dizer que é mal feito, eu fiz agora há pouco, nós voltamos aqui, ó, e essa forma aqui, chamada tradicionalmente pelo professor Jean-Pierre e pela professora Wanda de anfiteatro erosivo, ele vai estar aqui, só para situar vocês. Agora, percebam, os setores aqui mais deformados, onde tem essas linhas verdes, os setores que concentram as maiores bacias hidrográficas. Setores onde tem essa linha vermelha, que representam plútons, com pouca deformação rúptil, pouco fraturamento, você vê pouca drenagem, pouca dissecação, as bacias fluviais são pequenininhas. Isso já mostra de cara que setores muito deformados pela tectônica são, por assim dizer, os preferidos pelas correntes que dissecam diretamente sobre o embasamento. Ora, lógico, as estruturas deformacionais, não necessariamente falhas, mas estruturas deformacionais na rocha, ela cria planos preferenciais à dissecação. Isso facilita o trabalho e orienta o trabalho de dissecação fluvial. Então, vejam, é um condicionante estrutural, não é? O que faz esse relevo, um relevo estrutural. Ou seja, a forma atual, ela denuncia a presença de processos estruturais. Eu vejo a direção de um rio que me dá um indicativo de uma fratura ou de uma falha. A fratura e a falha não está exposta. O rio, a forma, a geometria do rio, o padrão de drenagem é que vai denunciar a presença dessa estrutura. Então, por isso que o relevo é estrutural nesse caso. Bom, isso acontece em virtude de que, ao longo, né, como nós vimos antes, ao longo das zonas de deformação, nós tivemos muita intrusão plutônica no final do período brasiliano. Isso, praticamente, a plataforma equatorial brasileira inteira. Sobretudo, a equatorial, né? Não pegando a tropical. Bom, então, isso aqui é um bloco diagrama recortado. Aqui no topo é a superfície da crosta há 540 milhões de anos. Aqui é a superfície atual. E esse setor aqui, alguns quilômetros de crosta que foi exumada. Então, a topografia de superfície atual, percebam que, em muitos casos, e o caso aqui de Serra da Mantiqueira, de Borborema, nada mais é do que a manifestação superficial de processos que aconteceram na base da crosta, né? Processos que aconteceram a 10, 15 quilômetros de profundidade, há 500 milhões de anos atrás, e que hoje estão controlando o relevo de superfície a partir da formação desses alinhamentos de cristas residuais aí que são modeladas pela erosão diferencial. Então, perceba que a gente está diminuindo um pouco a área de análise, né? Nós estávamos partindo da plataforma
sul-americana, Nordeste, agora já estou pegando uma crista em si para analisar o maciço em si, como um maciço que nós temos aqui no Nordeste, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, que é o maciço do Pereiro. Ele é todo um maciço formado em rochas intrusivas e todo bordejado por falhas e por alguma atividade neotectônica. Veja, no entorno nós temos bacias interiores do Cretáceo. Então, você tem relevos formados em rochas antigas que estão sendo exumadas no Cenozoico, mas que estão sendo influenciadas também pela atividade tectônica, isso tudo com bacias que se formaram no processo de separação Brasil-África. Bom, é muita informação para juntar uma coisa só, para quem não conhece a área, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Vejam esse alinhamento aqui da escarpa do maciço. Agora vejam a diferença de cor. O rosa para o cinza aqui é encaixante, né? E o rosa aqui é intrusivo. Veja que todo onde é o setor rosa, você tem áreas alçadas topograficamente. Então, é um maciço muito bem controlado aí, não é? Pela estrutura. É um maciço que representa muito bem aquilo que é o processo de erosão diferencial e que vai evidenciar, nesse caso, talvez um dos melhores casos, um plúton granítico alojado dentro de zonas de deformação. Bom, essa é uma imagem muito comum para quem viaja nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, essas áreas mais, onde tem áreas da província Borborema, né? Tem esses alinhamentos de cristas. Veja que são pequenos relevos, mas que, na verdade, são cristas, né? E, embora aqui e acolá tenha uma gargantazinha epigênica, tem uma aberturazinha, uma superimposição de um vale, mas, no conjunto geral, são cristas associadas a processos de deformação de deformação tectônica que geraram características específicas de metamorfismo ou mesmo de intrusão local ao longo de planos de falha, que criaram zonas de maior resistência à erosão, tanto no embasamento cristalino quanto no ambiente sedimentar. Uma zona de deformação, uma falha quando afeta uma bacia, você pode ter a ascensão de fluidos ricos em sílica, né, que gera silicificação das rochas sedimentares e crie cristas também, né, de quartzito, esse tipo de coisa. Então, é um tipo de forma comum no Nordeste, embora o processo seja bastante comum, a gente pode falar no Brasil, né, com exceção das bacias sedimentares, mas é bem comum encontrar esses alinhamentos de cristas residuais no Brasil, que também são formas de relevo que possuem uma forte herança de processos estruturais. Agora veja que a gente está partindo placa sul-americana, alguns exemplos de Nordeste e Brasil, alguns exemplos de relevos em escala de paisagem, agora em escala de campo. Se você, isso especificamente não é objeto da geomorfologia, é uma forma pequena, né, um afloramento de granito, mas veja só, se você observar o que ocorre a nível de detalhe em rochas deformadas, a coisa é meio que fractal. Se tiver alguém assistindo lá da Bahia, ou até do Espírito Santo, a região ali dos Inselbergs, dos Bornhards, se vocês olharem esses relevos aqui, numa escala, digamos assim, de laboratório de campo,
é um processo muito semelhante ao que você tem, por exemplo, em Itatim. Você tem um platô que foi sendo erodido e ficou alguns relevos residuais na forma de enselbergues. Agora, veja só, veja o controle estrutural aqui como é. Eu tenho um granito aqui fortemente foliado, com uns veios e tal. Essa foliação está condicionando a propagação de um fraturamento direcional, unidirecional, nessa direção aqui, vamos supor que fosse norte-sul. Não tem erosão nesse sentido, é mais nesse sentido, fazendo essa escarpa recuar, com licença da palavra, eu vou chamar isso aqui de escarpa, não é? Vocês estão vendo a escala aqui da lente da câmera fotográfica, é uma coisa de detalhe de campo, mas que a gente tem que reproduzir, vamos tentar reproduzir para interpretar o que acontece numa escala mais regional. Essa foliação vai representar aqui as falhas, esse fraturamento que vai ocorrer ao longo da foliação vai representar as falhas. Então, o que você teria aqui? Você tem um maciço rochoso bordejado por um campo de enselbergues. Veja que coisa interessante. Numa escala de muito detalhe, né, eu diria que seria até uma escala de laboratório para nós que andamos em campo, gostamos de fazer campo, é aquilo que você consegue ver bem, né, a nível de detalhe, e fazer uma comparação com o mesmo comportamento, tanto do ponto de vista das rochas, quanto do ponto de vista da resposta geomorfológica, do relevo que se dá nessas áreas. Então, se você procurar no mundo, você vai encontrar muitos exemplos de maciços cristalinos que foram erodidos e bordejados por enselbergues ou até por outros pequenos maciços. É o caso também aqui da Serra do Machado, no sertão central do Ceará, onde você vai ocorrer na sua borda imediata um campo de enselbergues, né? O campo de enselbergue de Quixadá, que é bastante conhecido. Bom, outros exemplos aqui, né, de como são os efeitos, eu diria, fortes, né, dessas deformações na rocha. Vamos ver aqui a nível de detalhe. Está havendo um desplacamento aí ao longo do plano de foliação da rocha. Em escala regional, esse plano de deformação vai representar linhas preferenciais onde a dissecação fluvial vai acontecer. Então, o que você vê em campo, assim, e que não parece ser muito relevante, pode ser muito relevante, porque você olha em campo, pega a orientação disso com a bússola, vê que isso se repete, e aí vai para a imagem de radar, e aí vê que bate com a direção preferencial da dissecação regional. Então, isso é bastante comum, né? Sobretudo em áreas onde você tem rochas expostas. Bom, agora saindo um pouco do ambiente cristalino, de rochas ígneas e metamórficas, indo para um ambiente sedimentar, como é que se dá essa influência do fator estrutural ou tectônico? Bom, veja só, tem duas formas. Quando você tem um deslocamento horizontal, você tem ali uma zona de falha criada que vai facilitar a dissecação. 2, quando você tem deslocamento vertical de blocos, aí você tem deslocamento do nível de base local, você tem a criação de espaço de acomodação de sedimentos, você cria as condições para erosão, transporte e deposição, criando gradiente topográfico. Essa é a questão. Então, aqui nós temos a formação barreira sobre o Cretáceo, um trabalho que nós fizemos com o professor Uchoa, lá de Feira de Santana, na Foz de São Francisco, barreiras aí sobre o Cretáceo, foi deslocado e essas rampas de sedimentos formadas a partir dessa falésia estrutural que foi criada ao longo do plano de falha, esse input de sedimento, virtude desse espaço
de acumulação que foi criado, né? Então, você desloca o nível de base local, criando gradiente topográfico e, portanto, energia de dissecação suficiente para a criação dessas formas. Veja, estou falando de fluvial, de sedimento e tal, mas o start, quem foi? O deslocamento vertical, que quebrou, digamos assim, as condições de equilíbrio de baixa energia do sistema quando ele partiu de sua situação inicial. Esse foi o trabalho que nós colaboramos com o Ushua, na Foz do São Francisco, né, que foi demonstrado que essa frente de escarpa criada por movimentos neotectônicos criou as condições para a formação da progradação dessa linha de costa num segundo momento, formação do delta aí, né, da Foz do São Francisco. Então, veja, agora nós estamos falando de quaternário, nós estamos falando de neotectônica, nós estamos falando de relevos associados à variação do nível do mar, à geomorfologia fluvial, à alteração climática, mas que possuem os seus starts fortemente associados aí a algum evento de natureza estrutural. Seria esse caso de um relevo neotectônico? Não. Seria esse o caso de relevos estruturais. Pode parecer meio estranho. Uma foz, uma progradação de um ambiente marino, ambiente de energia variada, com variação. Isso estrutural, bom, essa palavra estrutural carrega em si uma tradição de associação com a tectônica que não necessariamente está correto. Veja só, um planalto que nunca foi afetado por uma tectônica rúptil que quebrasse, apenas aquele surgimento regional, ele é estrutural, porque o planalto, aquela forma plana do seu topo, é uma herança de um processo deposicional, de uma estrutura deposicional. Então, assim dizendo, você pode até dizer que uma duna, que é uma forma de acumulação eólica, é estrutural, porque a duna é uma macro ripple, uma marca ondulada. É uma estrutura deposicional. As estruturas que se formam a partir da migração de marcas onduladas, né, como as estratificações cruzadas, elas são estruturas deposicionais. E essas estruturas em superfície, não é, quando o relevo resguarda essa herança do processo deposicional, pode ser chamado, na minha opinião, de estrutural, embora não tenha conotação nenhuma com tectônica. Seja uma forma de acumulação eólica. Agora, uma forma de erosão eólica, aí não pode ser chamado de relevo estrutural, porque não resguarda mais herança de processo estrutural algum. Bom, você falou de processos estruturais, de neotectônica, falou até de relevos estruturais, mas relevo neotectônico. Olha, pessoal, relevo tectônico e neotectônico, sobretudo em margem passiva, é algo difícil de encontrar. Porque o relevo neotectônico seria aquele relevo gerado pela tectônica e tão recente que não deu tempo dos processos erosivos de superfície sequer modelarem. Senão ele deixa de ser neotectônico. Mas foi gerado pela tectônica? Sim, foi gerado pela neotectônica. Ele deixa de ser um relevo neotectônico, passa a ser um relevo estrutural. Porque, na minha opinião, para ser um relevo tectônico ou neotectônico, ele precisa ter, nas características de superfície, resguardado ainda os processos tectônicos que o geraram. É como uma escarpa de falha. Uma escarpa de falha é um relevo tectônico. Uma escarpa de falha herdada não é um relevo tectônico. Se a erosão descaracterizou a orientação principal da linha de falha, nem estrutural esse relevo é. Certo? Mas se a escarpa recuou, mais ou menos mantendo a característica original do plano de falha, uma escarpa de falha herdada seria um relevo
estrutural. Para ser tectônico, o relevo está lá e tem que você chegar em campo e ver a tectônica ou a neotectônica presente. Então, aqui eu vou dar um exemplo da Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, que é esse pontilhado branco da imagem. O pontilhado branco, certo? Não é a área branca. Bom, na separação, os campos de tensões nessa área eram assim, um vetor de compressão norte-sul e de extensão sigma-1 leste-oeste, né? Depois, neógeno para cá, o campo de tensões se inverteu. E em virtude da expansão do assoalho atlântico de um lado, subdução com massa do outro, se cria um vetor de compressão meio que leste-oeste na costa equatorial brasileira. Então, aqui ele é NWSE. Isso criou, na parte central da bacia, a deformação dômica, que é isso caracterizado aí pela essa letra B1, essa topografia desse domo aqui, ó. Veja que o domo, ele se projeta na linha de costa, ele forma pontões, ele tem uma drenagem radial muito bem marcada. Isso em materiais inconsolidados, isso aqui é uma capa de sedimentos pós-barreiras, tem o Cretáceo e tem o Barreiras e tem essa sedimentação pós-barreiras sobre isso. Então, esse é um material muito friável, muito fácil de ser dissecado, está começando a ser dissecado agora, o que mostra, na minha opinião, o quão é recente esse processo. Então, esse é um relevo que resguarda as características da atividade tectônica ou da neotectônica. Só nesses casos nós podemos falar de relevo tectônico, ou, neste caso específico, neotectônico. Se eu pegar numa escala de detalhe uma foto da Cordilheira dos Andes, não posso dizer que é um relevo neotectônico. Se eu pegar uma foto de daqueles picos, aquelas coisas pontiagudas, mas se eu olhar para o SRTM da América do Sul, nessa escala de análise, aí eu posso dizer que nessa escala de análise, uma escala bem continental, aquele relevo ele é tectônico. Né? Por quê? Porque eu estou vendo a estrutura norte-sul. Eu não estou vendo aquelas feições pontiagudas resultantes da dissecação superficial. Então, veja como a coisa é complexa. Dizer que um relevo é estrutural ou tectônico, ou climático, vai depender, em alguns casos, da escala de análise de abordagem. Então, pessoal, finalizando, eu vou mostrar aqui para vocês como é uma forma que nós estamos tentando desenvolver de cartografar, né, de classificar as formas de relevo a partir de todas essas informações. Um mapa de relevo, os mapas de relevo são mapas complexos, né, porque mostrar a origem e a evolução das formas de relevo num mapa 2D é um baita de um desafio. Mapas de geologia, a rocha é ou não é. Mapa de solo, o solo é ou não é. Mapa de geomorfologia, a coisa não é assim tão objetiva. Não dá para ser é ou não é. Ou dá, se a sua classificação for meramente topográfica. Ali é um planalto, ali é uma depressão periférica. Bom, agora, se você quiser criar elementos que conversem com o leitor do seu mapa, mostrando uma certa dinâmica, aí é complexo, né? Mas o relevo, ele é 3D, ele é tridimensional. E eu acho que sempre é preciso fazer algum esforço desse tipo de representação para facilitar a compreensão da forma. Senão os mapas geomorfológicos ficam difíceis de serem lidos e interpretados. Até mesmo por nós que somos da área, ainda mais por gente, outros profissionais que não é da área, o que vai dificultar a nossa interação. Então, eu vou colocar aqui um modelo de classificação tradicional que deu uma grande contribuição à cartografia geomorfológica brasileira, mas alguns limitantes, digamos assim, em algumas escalas de análise
da aplicação ipsiliteris dessa cartografia, que é a cartografia taxonômica, né? Então, nós pegamos aqui a primeira unidade morfoestrutural, né, que ainda tem essa herança desses termos morfoestruturais, morfoesculturais, lá dos russos, né, que seria a bacia sedimentar. Pega a bacia e pega os entornos, né, isso compreenderia o primeiro taxon. Nessa classificação, como o próprio nome diz, o primeiro taxon é uma unidade morfoestrutural. Ela tem em sua forma heranças de processos estruturais. Mas se você pega subunidades como o canal que se desenvolve dentro da bacia sedimentar, ele pode ser, vai depender da escala de abrangência, um segundo taxon, né? E aqui alguns interflúvios tabulares que se desenvolvem dentro, ou os próprios vales, ou a própria depressão periférica, com as cuestas, um terceiro. Vamos aqui para o detalhe de um relevo formado dentro de um terceiro taxon, onde informações de declividade vão ser importantes, né? A quantificação desse relevo seria aqui o nosso quarto taxon na escala de detalhamento. Veja que nós estamos partindo das unidades que foram chamadas tradicionalmente de morfoestruturais para as unidades morfoesculturais. Isso gera a impressão de que a estrutura atua nas unidades de abrangência espacial, regional e continental, enquanto a nível de detalhe você tem a predominância do fator escultural. Veja bem, eu estou dando uma palestra sobre relevos estruturais, tectônica, neotectônica, e o único exemplo de relevo neotectônico que eu consegui dar aqui para vocês, para o Brasil, é de um relevo bem pequenininho, que estaria aí provavelmente entre o quarto e quinto taxon, ou seja, dentro dessa escala, seria aquilo que é chamado de relevo morfoescultural. A metodologia ela organiza muito, sistematiza muito bem essa cartografia geomorfológica. Agora, essa herança interpretativa lá dessa galera russa, né, Mesyajakov, Gerasimov, é que eu acho que talvez requer uma revisão à luz dos conhecimentos acerca dos dados de sismicidade tectônica, dos dados atuais. Então, vamos continuar aqui. Quarto taxon, você tem a cuesta, né, os dados geométricos de sua forma. Aqui no quinto, a escarpa em si, né? E o sexto aqui, aqueles pequenos vales que a dissecam com movimentos de massa ou de erosão de escarpa. Então, você veja como essa metodologia, ela abrange bem e organiza bem a cartografia geomorfológica. Porém, essa classificação entre unidades morfoestruturais e morfoesculturais, eu acho que não deveria ser associada a nível taxonômico. Ela deveria ser totalmente desprovida de nível taxonômico. Você pode ter, no primeiro taxon, unidades morfoesculturais, na minha opinião, assim como no quinto taxon, no sexto taxon, unidades morfoestruturais, ou seja, que resguarda a herança do processo estrutural. Bom, outros exemplos, né, de o que seria várias possibilidades aí dos níveis de vale, os terraços, e o nível de secação do platô, seriam aí esses diferentes níveis taxonômicos. Eu fiz essa figura passo a passo para tentar
organizar de forma assim, simbólica, representativa e que ilustrasse de forma didática o quão essa organização taxonômica ela é didática e interessante. Agora, é muito interessante também, quando vai se cartografar a geomorfologia, fazer aquilo que a metodologia do IBGE faz, que é sempre tentar representar com formas de blocos de diagrama, formas 3D, que permitem uma visualização mais rápida e direta com o objeto. Agora, o bloco de diagrama não é mapa. Então, na minha opinião, uma forma muito inteligente, digamos assim, uma forma muito interessante de você mostrar relevo através do mapa é fazer uma associação do mapa com o bloco de diagrama, né? Porque a visão 2D em planta da topografia terrestre, ela é importante, ela é a tradicional, ela é a que predomina. Mas a interpretação acerca dessa visão em planta, ela só vai ser possível se você fornecer alguma informação a mais. Aí, se você bota um mapa e requer que o cara vá olhar uma imagem de radar, ou você bota um mapa, aí requer que o cara vá interpretar um mapa de curva de nível, quer dizer, isso torna-se extremamente complexo. Nós fizemos recentemente uma classificação morfológica com um cunho um pouco estrutural, vamos dizer, totalmente estrutural, do relevo do Nordeste brasileiro, e onde fizemos um mix dessas influências, né, a metodologia do professor Jurandir Ross, com a metodologia do IBGE, e tentando adaptar algumas coisas à nossa realidade, para dar esse enfoque à interpretação morfoestrutural. Separamos as formas de relevo em 3 grandes unidades, gradacionais, embora algumas formas de relevo agradacionais estejam em fase de secação, formas agradacionais são aquelas formas em que o processo de agradação ainda deixou na forma essa herança estrutural. Por exemplo, tabuleiro costeiro, está em fase atual de secação, mas a forma tabular está lá ainda. A herança estrutural da agradação está lá. Então, tudo isso no pacote das formas agradacionais. Formas circundenudacionais, aquelas formas associadas às bacias sedimentares soerguidas, onde a circundenudação, a erosão da borda é maior do que a dissecação superficial. E formas denudacionais, aquelas onde o processo mais importante de erosão é aquele de cima para baixo, né? E aí fomos classificando as formas de relevo dentro dessas 3 macrounidades, agradacionais, circundenudacionais e denudacionais. Para formas de relevo de abrangência espacial restrita, que ficariam difíceis de ser incorporadas no mapa, e que nós poderíamos deixar simplesmente de lado, porque a escala de mapeamento não permitia incorporá-las, aí nós achamos interessante um mapa de geomorfologia do Nordeste não ter identificação de campo de duna, não tem identificação de Inselberg, não tem identificação de nossas cavernas, de nossas cristas residuais, de nossos maciços, de nossas falésias. Então, não me parecia uma boa ideia um mapa do Nordeste que não mostrasse as peculiaridades das formas. A escala não permitia, mas nós fizemos, assim, de forma discreta, uma classificação alfanumérica, representada na legenda por blocos de diagrama, como vocês podem ver aqui, né? Na impressão, a gente pode se aproximar e analisar. Na projeção aqui, como é muita coisa, ficou pequenininho, né? Mas depois eu posso disponibilizar esse TIFF ou JPEG para o pessoal da UGB e eles passam aí, disponibilizem em algum lugar onde a galera possa pegar, quem tiver interesse. Então, pessoal, eu acho que é isso. Agora, nós temos um tempo aí para interagir acerca do que foi discutido aqui. Ok, Carol? Então, estou à disposição.
Rubson, muito obrigada. Bom, então, se você quiser, pode me encaminhar por e-mail o arquivo do mapa, que eu faço o upload em uma pasta que nós disponibilizamos os materiais que vocês se dispuseram a compartilhar ao longo de todos os encontros aqui, tá bom? Ok. Eu agradeço se você nos enviar. Bom, nenhuma questão por enquanto, então eu vou dar alguns informes e a gente pode ver se nesse meio tempo alguém faz alguma questão. Participem, pessoal. Por favor. Tá joia? Então eu vou dar esses informes. Pessoal, por favor, quem tiver interesse que nós compartilhemos seus eventos, seus canais, nas nossas redes, por favor, nos marquem nas redes, mandem e-mail, que a gente faz isso. Então, eu queria aproveitar esse espaço para divulgar mais um canal de divulgação geocientífica, que é o canal da professora Luísa Bricali, da Universidade Federal do Espírito Santo. Também gostaria de convidar a todos e todas para participarem na próxima semana, quando nós contaremos com a participação do professor Jonas Souza, da Universidade Federal da Paraíba, sobre conectividade em ambientes fluviais. Também gostaria de divulgar o curso de Introdução à Geomorfologia Costeira, oferecido pelo professor Guilherme Fernandes, da Universidade Federal Fluminense. Esse curso será ministrado pelo canal do YouTube do LAGEF, Laboratório de Geografia Física, da Universidade Federal Fluminense, né, às terças e quintas. Então, se vocês acessarem o canal, já tem um vídeo com informações a respeito do curso, tá joia? E, a princípio, é isso. Nesse tempo, já tivemos algumas questões, então, vamos lá. Professor Leonardo Santos, te pergunta se você não considera o ensino de geomorfologia no Brasil desproporcional, com maior ênfase às questões climáticas em detrimento das questões estruturais. Certo. Carol, você quer dizer 2 perguntas ou 3, porque de repente tem temas parecidos, e aí eu junto a resposta. Ok. Então, a segunda questão, temos mais questões. Professor Guilherme Fernandes, então, qual seria a correlação entre o ciclo brasiliano no Nordeste e no Sudeste? Opa, não foram parecidas, não. Não. Peraí. Leonardo, vamos lá. Então, prazer, Leonardo, ter aqui nessa fala. É verdade, Leonardo. Eu acho que há a primazia dos processos climáticos frente aos estruturais nas disciplinas a nível de graduação. Eu não acho que seja ruim nem limitante. Eu acho que essa contribuição do fator estrutural, se as disciplinas dão possibilidade para isso, porque tem cursos de graduação por aí, tem 4 disciplinas de geomorfologia, né? Não sei se tem algum curso, não conheço algum curso que tenha mais que isso. Aqui nós temos 3. Então, dá para trabalhar um pouquinho mais em uma disciplina, e 2 são mais com esse enfoque. Aí fica na cara, né? São 2 disciplinas climáticas e uma com um enfoque na parte estrutural. Eu concordo com o que você falou, isso existe. Eu não acho que seja muito problemático a nível de graduação. O que eu acho é que, a nível de pós-graduação, o aluno com uma boa base de geomorfologia, digamos assim, de hidrologia, de geomorfologia de superfície, de interface encosta, relevo, solo, rocha, clima, variação climática, variação eustática, intemperismo, com uma boa base disso, aí eu acho que na pós-graduação começar a apresentar outras coisas, né?
Então, eu acho que, a nível de graduação, se nossos alunos saíssem com uma boa noção de tectônica, de placas, isso para os currículos de geografia, né? Uma boa noção de tectônica de placas e uma noção boa de geologia geral, para geomorfologia, focar nessa parte morfoestrutural de uma escala mais continental e regional, na minha visão, está de bom tamanho. E depois cai de pau na parte de processos superficiais. Esse cara que vai se formar como pesquisador lá na frente, numa pós-graduação, aí ele vai ter a chance de mergulhar mais nos processos estruturais, digamos assim, né? Guilherme perguntou, grande prazer, Guilherme, está respondendo uma pergunta sua. Guilherme perguntou a correlação entre o ciclo brasiliano, Carol, você pode me relembrar, entre o ciclo brasiliano e... Vou até projetar aqui na tela a questão. Correlação entre o ciclo brasiliano no Nordeste e no Sudeste. Bom, Guilherme, o ciclo brasiliano foi o maior evento orogenético de consolidação da plataforma sul-americana, né? Antes dessa formação da plataforma sul-americana, na verdade, foi uma parte da colagem do Pangaea que deu origem ao Gondwana e que criou, não é, uma cadeia montanhosa de porte himalaiano, isso há 540 milhões de anos atrás. Então, a herança que nós temos hoje dessa mega estrutura, na verdade, são das raízes dela, porque nenhum relevo da Terra resiste a esse tempo. Se você pegar as menores taxas de erosão do planeta, reveladas aí por Berilo, você vai ter processos erosivos da ordem de 2, 3 metros de crosta por milhão de anos. Aí faça as contas, multiplicado por 500, você vai ter nas menores taxas de erosão alguns quilômetros de remoção de crosta. Então, a cadeia em si não exerce mais nenhum papel, mas sua pergunta foi correta, foi o ciclo, né? E não a cadeia, o ciclo brasiliano, correto. Bom, o ciclo brasiliano criou estruturas de deformação em sua base, né? Você imagina o seguinte, quando você aperta a crosta, a base dessa crosta continental, ela tem como massa de modelar, não é? Ela se deforma mais plasticamente, sobretudo se os movimentos são lentos, como os movimentos da tectônica. À medida que essa massa de modelar vai ganhando espessura e vai se deformando, a parte rúptil da crosta que está em cima vai sendo quebrada, jogada para cima de qualquer jeito, vai soerguendo, formando uma cadeia de montanha que depois vai ser erodida. E essa base dúctil, quente, deformada, vai ficando cada vez mais rasa a partir da exumação, até que essa delaminação crustal consegue remover aí quilômetros de crosta e jogar em superfície aquilo que estava abaixo dos nossos pés, 10, 15 quilômetros de profundidade. Bom, qual é a correlação desse processo no Nordeste brasileiro? No Nordeste está muito explícito, tudo isso está exposto. E controla maciços, e controla a dissecação de vales. O processo tectônico em si deformou as rochas, criando planos de foliação que hoje, uma vez expostos, criam planos de fraturamento, que a dissecação
tende a ir por ali. Então, veja, você tem uma influência que é direta, não da cadeia de montanha, mas da deformação, que é a intrusão plutônica, as falhas ao longo dessa deformação, e uma indireta, que foi das coisas que ela gerou na rocha como metamorfismo. Então, você pegou essas rochas que criaram esses planos de deformação, de foliação ígnea e metamórfica, que hoje controlam muito da nossa dissecação. Então, eu diria que nossa geomorfologia de superfície é amplamente condicionada por essas estruturas deformacionais rúpteis e dúcteis formadas lá no Brasiliano. Agora, no Brasil de Sudeste, os efeitos da tectônica pós-rift, ou seja, os efeitos da tectônica pós-cretácea, apagaram um pouco essas coisas. Até porque a dimensão da cadeia brasiliana, o núcleo dela, se você reconstituir América do Sul e África, ela vai passar direitinho no que hoje é a região nordeste do Brasil, a província Borborema. Não é propriamente na região sudeste, mas nós estamos falando de uma cadeia de montanha de porte himalaiano. Então, é lógico que grande parte do território brasileiro foi influenciado de alguma forma pela presença dessa estrutura. A questão é que vocês aí no Sudeste tiveram digamos assim, uma potência maior nos efeitos da tectônica pós-cretácea. É aquilo que eu falei nos primeiros slides. Enquanto que a abertura divergente, que começou por aí, né, de sul para norte, chegou primeiro aí do que aqui, gerou no pós-cretáceo uma tectônica muito mais ativa na costa, em virtude do porte dos relevos que vocês têm como Serra do Mar, do que aqui, onde está tudo exposto, tudo arrasado e tudo rebaixado. Agora, como é a correlação entre esse tectonismo pós-cretáceo da Serra do Mar e sua correlação com a orogênese brasiliana? Olha, tem inúmeros trabalhos sobre tectônica e Serra do Mar, que você conhece bem, mas, assim, o que nós podemos dizer é que esse é um conhecimento que também está sendo construído, está sendo gestado agora. Olha, veja só, o modelo tradicional, depois da separação Brasil-África, das nossas rochas oceânicas, que é a sua área, né, o litoral e tal, você sabe que é de até 120 milhões de anos, mas recentemente tem se descoberto coisas que têm mudado um pouco essa interpretação, e o grupo do professor Raspacher, né, lá de São Paulo, tem revelado com as idades lá de zircão e apatita, novidades, rochas oceânicas distando 1.000 quilômetros da costa, bem mais recentes, e rochas continentais na crosta oceânica, fragmentos de crosta continental dentro da crosta oceânica, o que não era esperado, o que é uma certa novidade. E, então, esses dados que precisam dar suporte melhor à geomorfologia brasileira, que são esses dados de datação por luminescência para coisa mais recente, luminescência óptica estimulada, que você trabalha, ou quando a gente trabalha com coisa de maciço, zircão, ou traste de fissão apatita, ou pelo 10, que é o que o professor André, lá da UFMG, trabalha, esses dados precisam elucidar, nós precisamos beber mais nessas fontes para atualizar o nosso conhecimento geomorfológico. Veja que eu estou fazendo uma correlação de coisas aí do Sudeste, Serra do Mar, fragmento de crosta continental dentro do oceano, datado de 30 milhões de anos, 60 milhões de anos, coisa bem mais recente do que se esperava,
que mostra que essa evolução não foi assim tão clara. Mas, só para finalizar, os efeitos da orogênese brasiliana, você vê didaticamente no Nordeste brasileiro, onde tudo isso está exposto. A recorrência da atividade sísmica na região Sudeste, e sismicidade essa que tem fator importante na geração de relevo, como é o da Serra do Mar, tem gerado relevos mais novos, associados a essa tectônica pós-cretácea, que é uma tectônica diferente da tectônica cretácea. A tectônica cretácea é uma tectônica divergente. Agora nós temos um regime compressivo, né? Um vetor de compressão. De um lado você tem a expansão do assoalho mesoatlântico, do outro você tem subducção com Nazca. Então você tem um vetor de compressão leste-oeste na costa equatorial brasileira. Isso tem gerado novos relevos que, em alguns casos, tem apagado ou deixado menos claro os efeitos dessa tectônica pré-cambriana lá da orogênese brasiliana. No caso do Nordeste, não. Isso ainda está muito exposto e a nossa neotectônica e a nossa tectônica pós-cretácea e a nossa neotectônica quaternária ainda não foi capaz de apagar esses efeitos. Então, está tudo muito exposto aqui. Então, meu amigo Guilherme, se você quiser ver relevos e associar com a orogênese brasiliana, eu recomendo que, quando passar a pandemia, você venha aqui para Fortaleza e passe uns dias aqui em trabalho de campo com a gente, que eu terei muito prazer em te mostrar. Rubson, a próxima questão também é do Guilherme. Então, você continua falando com ele. Eu vou projetar aqui uma parte da questão e tem uma segunda, tá joia? Então, no Delta de São Francisco, você considerou que o espaço de acomodação para o Delta seria estrutural. Portanto, todos os deltas do leste do Brasil também teriam a mesma correspondência? Olha, eu não posso dizer que sim, Guilherme. O trabalho no Delta, que foi um trabalho que você deve conhecer, está na Tectonophysics, que é o trabalho do Uchoa, que você certamente conhece, um excelente pesquisador baiano da Universidade Federal de Feira de Santana. Foi essa correlação, sim. O deslocamento vertical de falhas no Barreiras criou, e essas falhas foram mapeadas, criou esse espaço de acomodação nessa ótica da estratigrafia de sequência, né? Criou espaço de acomodação de sedimento que possibilitou aquela enorme progradação da linha de costa. Naquele caso, foi feito um mapeamento estrutural a nível de detalhe, nós fizemos muito trabalho de campo, mapeando os efeitos dessa sismicidade. Então, encontramos muita estrutura de deformação dúctil em sedimento, que é uma estrutura que você deve conhecer, que se forma na passagem de onda sísmica em sedimentos saturados em água, que são as estruturas de fluidização ou estruturas de liquefação. É aquele negócio que, trocando em miúdos, para quem fala na graduação, todo mundo já deve ter ouvido falar, que prédios, por exemplo, construídos em terrenos pantanosos, na passagem de onda sísmica, o prédio pode dar uma entortada. Isso em virtude de que, na passagem de uma onda sísmica, o sedimento saturado em água, ele perde a coesão por um momento na hora da sacudida da passagem da onda. Então, por um momento, a estrutura deixa de se comportar como um sólido e passa a se comportar como um fluido. Daí o nome, estrutura de fluidização ou liquefação do solo, que forma aqueles vulcões de areia e tudo mais. Então, como você tem no litoral ali de Sergipe, Alagoas, falésias com muito conglomerado, muitas faces fluviais de canal, de fundo de canal, é possível você observar, né? Você tem os conglomerados que, de repente, eles caem. Essa é a estrutura. Bom, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer muita atividade sísmica, porque você precisa de sismos na ordem de 5 graus na escala Richter para formar estrutura de liquefação em conglomerado, né? Então, são sismos significativos. Nós não temos hoje atividade sísmica com alta taxa de recorrência
dessa ordem. Então, foi feito esse trabalho de campo, foi feito o mapeamento das falhas, foi feito toda essa recorrência de sismicidades para mostrar onde estavam as falhas e coincidia com as linhas de falésia. Então, o que você tinha para cima era a linha de falésia, para baixo, progradação da linha de costa quaternária, né? E aí, observado também o deslocamento dos blocos do ponto de vista vertical, né? Ora você tem barreiras aqui em cima, ora você tem o mesmo barreiras lá embaixo, né? Criando esse espaço de acomodação. Bom, no trabalho, nós podemos afirmar que essa programação está associada a um contexto estrutural, tectônico, de criação de espaço. Para os demais vales, eu não sei e não posso dizer se essa interpretação é global, que possa ser reproduzida assim. Tem que ver se as condições que se formaram no Delta de São Francisco são semelhantes a desses outros vales que você se refere. Ok? Ok. Próxima questão. Clodes, hoje é só dos amigos, né? As perguntas. Vamos lá, pode falar um pouco do potencial de uso de geofísica, aerogeofísica, tipo de dado para contribuição dos estudos de geomorfologia estrutural e tectônica? Tem exemplos nos estudos de vocês? Parabéns. Sim, Clodes. Excelente. Eu acho que é uma tradição que nós não temos, né? Nós chegamos em campo, a gente quer até ver um mapa de solo, quer ver um mapa de geomorfologia, mas dificilmente você vai ver um geomorfólogo chegar em campo e dizer: ei, menino, traga aí os dados de aeromag dessa área. Ou, no máximo, a gente pede a carta da CPRM para dar uma olhada assim, para conhecer as unidades que predominam naquela área, né? Nós não temos essa tradição de olhar o que está por baixo. Para a parte estrutural, ela é muito importante. Aí tem duas escalas. Você pega as coisas prontas, os mapas que a CPRM tem de aeromag, aeromag é a abreviação de aeromagnetismo, para você tentar interpretar o que está ali por baixo. Esses dados vão dar densidade de rocha, vão dar bloco mais alto, bloco mais baixo, espessuras crustais. Isso pode contribuir muito na interpretação, sobretudo das drenagens, que são muito sensíveis, né, a esses deslocamentos, né, subcrustais. E, do ponto de vista geofísico, se você vai para uma análise de mais detalhe, aí tem muitas coisas, né, que eu acho que você conhece bem. Aí depende de você ter projetos conectados com a galera que trabalha assim, que são os perfis de eletroresistividade, ou aquilo que Guilherme vem trabalhando já há um tempo, que é a geofísica rasa, né, que é o GPR. Eu tentei trabalhar com GPR no meu doutorado, não deu um bom resultado porque o GPR não tem uma penetratividade tão grande, ainda mais em material argiloso, ainda mais se estiver saturado em água, então não vai muito fundo. Então, acabei trabalhando com eletroresistividade, né, porque a corrente elétrica, ela tem características, ela mantém características diferentes quando passam por materiais diferentes, então, criando uma assinatura específica, né, que permite interpretar coisas um pouco mais profundas do que o dado de geofísica rasa, como é o GPR. Eu acho que para a escala de trabalho que a gente está acostumado, Clodes, a eletroresistividade é uma boa, sabe? O pessoal que trabalha com litoral vai trabalhar mais com GPR porque é uma tecnologia mais fácil de operar, né? Você chega com a antena e vai trabalhar em duna, na formação de barreiras, em sedimento friável, e aí o GPR dá uma excelente resposta. Mas essa galera que trabalha no litoral está muito com um recorte espacial muito recente, né, holocênico e tal, porque o litoral é tudo muito recente. Então, o GPR dá uma ótima resposta. Mas para a gente, falando a gente, no caso eu e você, que vai mexer com estrutural e precisa voltar um pouquinho mais no tempo, para voltar um pouquinho mais no tempo, nós precisamos de um pouquinho mais embaixo também.
E para isso, depois do GPR, o primeiro passo é eletroresistividade e depois o terceiro passo é aeromagnetismo, né? E ver se as coisas estão batendo, né? Se aquilo que você tem de mega estrutura lá embaixo tem correspondência em superfície. Se tiver reativação, sempre vai ter. Aquilo que você vê no aeromagnetismo, você vai ver na eletroresistividade, você vai ver até em superfície, controlando alguma forma de relevo, se tiver sido reativado de acordo com os campos de tensões mais recentes. Ok, Clodes? Nós temos mais 5 questões, se você se dispuser a responder todas, e aí eu já pedi ao pessoal que, né, em função do horário, que nós ficaríamos restritos a elas, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Próxima questão. Vamos lá. Você considera que o uso dos Landscape Evolution Models pode auxiliar no entendimento dos relevos serem estruturais, tectônicos, climáticos, os modelos de evolução da paisagem? Jorge, enquanto eu vou responder a próxima, você poderia recolocar a sua pergunta falando um pouco mais dos modelos que você se refere? Porque quando você falou de modelos de evolução, de paisagem, modelo, eu me lembro muito do Nelson, dos modelos matemáticos de evolução do relevo. Mas eu não sei se é isso que você se referiu, aos modelos matemáticos, né, aquilo que o Nelson faz, aplicados à evolução de paisagem. Então, eu vou ler a próxima, Carol. Enquanto isso, o Jorge fala um pouquinho mais sobre esses modelos para me entender melhor a que ele está se referindo, certo? Ok. Então, a próxima é do William. Em que medida as marcas... Isso. Em que medida as marcas da edificação fluvial na paisagem pode indicar influências estruturais e neotectônicas? Existem marcas peculiares para isso no Nordeste? Sim, William. Não só no Nordeste, né? Vamos lá. Você pegou uma imagem de um canal, uma imagem SRTM, e viu um trecho de canal retilíneo. Aí você parte de uma pergunta: por que esse trecho de canal é retilíneo? Vamos lá. Por que faz o canal ser retilíneo? É só falha? Não. Um gradiente topográfico muito elevado vai gerar energia suficiente para o canal erodir tudo e trazer um curso retilíneo, passando por cima do que for. Então, você vai tentar olhar na topografia. O gradiente topográfico fornece energia ao sistema fluvial suficiente para justificar a retilineidade desse canal? Se sim, ok. Se não, vamos para a próxima etapa. O que você tem a montante e a jusante? É muito estranho se você tiver um canal meandrante, anastomótico, a montante e a jusante, de repente um trecho retilíneo. Porque um canal tem um comportamento de ambiente de planície e, de repente, tem um comportamento de escarpa, que é o canal retilíneo. Então, há evidências de um controle estrutural, mas primeiro você tem que tentar eliminar o fator energia do sistema. Se a energia do sistema não justifica essa forma, aí vamos para as outras coisas. Você olhou um canal de planície, entre setores de baixa energia, tem características estruturais, aí você vai para a folha. Pega a folha da CPRM, das folhas de 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, que tem mapeados na sua área, e veja se tem alguma falha mapeada nessa área. Se tiver, e coincidir com o canal, tá lá. O canal está explicado, está sendo controlado por falha. Mas se não tiver, aí você vai atrás do que o Claude sugeriu, dados de aerogeofísica. Eu vou para campo fazer isso? Não, certamente tem dado de aeromagnetismo de várias partes do Brasil. Procure-se algum dessa área. E aí você vai ver se há alguma coisa diferente ali debaixo de onde esse rio passa. Pode existir uma estrutura que ainda não foi mapeada. Então, as marcas de dissecação fluvial, elas representam muito bem
esses condicionantes estruturais da crosta. E, na verdade, a panaceia de formas do ambiente fluvial, elas são excelentes indicadores, né, de processos estruturais. É tanto que tem um livro famoso do Chum, né, só sobre essa associação de ambiente fluvial com falhas ativas. Ok? Carol? Então, voltando ao Jorge Marques, porque ele confirmou que ele se refere a esses modelos, como você havia comentado. Sim, modelos que utilizam a modelagem matemática, né, para interpretação do relevo. Olha, Jorge, eu não posso falar muito sobre isso, porque não é uma coisa que eu trabalhe. A sua pergunta é se eu acho que isso pode auxiliar. Na minha opinião, claro que pode auxiliar, mas aqui, por exemplo, no Brasil, eu só conheço que trabalha muito bem isso, é o grupo do professor Nelson Fernandes, aí do Rio de Janeiro. Eu não tenho muitos dados para fornecer para você, ou para a gente ter uma conversa aqui, que possa embasar o tipo de modelagem, já que você utilizou a palavra modelagem. Modelagem é uma palavra, digamos assim, quase que polissêmica, né, na geomorfologia. Eu trabalho com um tipo de modelagem, que é a modelagem de haste para reservatório, que nós criamos a partir de fotogrametria terrestre, recriamos um ambiente de cavernas. Para isso, há uma metodologia mista entre laser scan portátil e fotogrametria e geodésia para criar esse ambiente 3D. Esse ambiente 3D de caverna é um modelo tridimensional, que permite que a gente compreenda como se deu a evolução dessas cavernas a partir de sua herança com as rochas, estruturas, clima e demais condicionantes. Então, eu acredito que nós precisamos avançar, né, no uso desses modelos, sejam eles matemáticos, sejam eles tridimensionais, criando ambientes virtuais de interpretação. Esses modelos que nós criamos com fotogrametria são muito úteis, porque às vezes as áreas que você trabalha em seus projetos são áreas de difícil acesso, como pelo menos é o meu caso. Então, você com um modelo no seu computador e com uma sala de imersão simples, você consegue voltar para o campo sem ir ao campo. Você entra na caverna, você entra dentro da caverna, você caminha dentro dela, você tira medidas estruturais dentro dela, inserido em ambiente virtual. Isso facilita o trabalho, porque muitas vezes nós passamos 2 dias na estrada, levando um monte de equipamento para chegar ao campo, passar alguns dias limitados, coletando dados, aí falta dado, falta informação, você tem que esperar mais um tempo, que passa a chuva para poder voltar ao campo, ou num contexto como esse de pandemia, que ninguém sai de casa. Então, imagina o potencial de você ter o seu objeto de estudo modelizado no seu computador. Aí você coloca um óculos de realidade virtual, entra num ambiente de imersão e está lá. Você entra do seu objeto de estudo, fazendo medidas, coletando dados. Isso não substitui o campo. Nunca vai substituir. Mas potencializa muito a possibilidade de extração de dados de campo. Ok? Carol? Ok. Próxima, o Ezequiel Oliveira. Oi, Ezequiel. Então, vamos lá. Essa ênfase nas questões climáticas em detrimento das estruturais pode ser explicada pela dificuldade da didática, falando do nível de graduação? Não só, Ezequiel, nós temos uma tradição, né? Nós temos uma tradição muito bonita da geomorfologia climática, com trabalhos
espetaculares de franceses, sobretudo de franceses, no Brasil, como o trabalho de Jean Tricart, que, na minha opinião, é um dos melhores, ou o do King, né, que era um sul-africano. Então, assim, há uma tradição muito forte na construção da geomorfologia brasileira. E essa tradição é em virtude dessa geomorfologia, que eu diria, com exceção da norte-americana, mas a soviética, assim, russa, europeia, o Brasil. Eu acho que essa tradição, eu nem acho que ela deva ser superada e que os dados estruturais devam ser, assim, incorporados a substituir algumas dessas coisas. O que nós temos em relação a, digamos, a desatualização da geometria, a adaptação. Mas o ensino, aquele trabalho de Garé, até ficar, na minha opinião, aqueles eles são espetaculares do ponto de vista didático, embora, infelizmente, eles não funcionem tão bem assim na prática. Funcionam até teoricamente, porque você vê as formas, ficou tudo bonitinho. Aí você coleta a amostra para datação e não bate, como é aqui no Nordeste. O modelo de paleosuperfície escalonada do King apregoava quanto mais alto, mais antigo. Aqui nós temos superfície alta nova e baixa velha. Quer dizer, quebrou as pernas do modelo. Mas a gente climática não conta disso. Talvez alguns princípios ela não sirvam para a gente explicar o relevo hoje. Mas do ponto de vista didático do ensino, eu acho que é a geomorfologia que mais tem arsenal, né, construído do ponto de vista literário para ser utilizado no ensino. Aí, mais uma vez, pelo menos os meus alunos, eu formo sobre a primazia do tradicional. Eles veem Bigarella, eles veem Abissaber, veem King, veem os clássicos. E quando nós vamos para campo, e só quando nós vamos para campo, é que entre uma explicação e outra, é que eu digo, aquele modelo, nesse caso específico, em virtude de dados muito novos, que esses autores não tinham acesso na época deles, não bateu, né? Isso comprometeu o modelo. Mas as concepções são muito interessantes. A concepção de Bigarella, dos pedimentos, de PD1, PD2, dos pedimentos e predicados, tudo aquilo é muito interessante. E algumas coisas são válidas, como, por exemplo, o aplanamento associado a clima seco. O clima seco é o grande motor, a força motriz do aplanamento mundial, né? Isso é válido. O que não é válido? Estabelecer idade de superfície com base no relevo. Isso não está com nada, realmente. Mas isso não desqualifica o modelo tradicional. Então, eu acho que, embora exista essa dificuldade didática, a geomorfologia tradicional, ela, na minha opinião, deve continuar, né? Porque ela tem uma contribuição muito positiva, né? Para a construção de um pesquisador num primeiro momento. Ok? Carol, vamos para a próxima? Ok, próxima. Hermínio, meu ex-aluno lá do Rio Grande do Norte. Hermínio, os maciços de Martins, Porto Alegre, Santana e João do Vale são relevos que tiveram suas gênesis a partir da neotectônica. Ou foi um recuo lateral de escarpa, como aconteceu nas chapadas do Cerrado brasileiro. Hermínio, existe um trabalho foi publicado na Geomorphology, já está com quase 10 anos, que faz eu sou coautor do trabalho, e faz essa associação com a neotectônica. Hoje, eu aquilo que nós publicamos no passado. Nós tínhamos muitas idades e muitas interpretações estruturais e
muito dado e muita empolgação também com essa interpretação, e nós fizemos esse trabalho. Hoje eu não diria que esses maciços são resultado da neotectônica. E aí você pergunta, bom, se não são resultado da neotectônica, eles são resultado de quê? Olha, sem conhecer as taxas de erosão do Nordeste, nós não temos como responder. Eu acredito que são resultado, principalmente da erosão diferencial, mas eu não posso afirmar isso de certeza. Por isso que eu tenho tentado me aproximar, o Leonardo está no projeto, né, conosco, junto com o professor Lionel Ciami, do Cerege, e o professor André Salgado, sempre eu tenho tentado me aproximar de quem trabalha com dados de, digamos assim, datação geomorfológica, que é a da datação da erosão. Eu trabalhei muito com luminescência, e luminescência da idade da deposição, então da idade mínima da erosão, mas é uma coisa muito recente, né, para o quaternário e tal. No momento, eu estou bastante interessado em berilo. Eu acho traço de fissão e apatita também uma coisa muito interessante. Hoje, o que nós temos são interpretações clássicas e algumas tentativas de reinterpretação, mas não tem mudado. Nós precisamos saber, olha, no entorno do maciço X, essas rochas do embasamento encaixante, elas sofrem uma taxa de erosão de 15 metros por milhão de anos, em média. Aí sim, com um número desse, você consegue, através da morfometria do maciço, dizer qual é o fator preponderante na formação desse maciço. Se não, Hermínio, o resto é especulação. Como eu disse, esse trabalho foi publicado na principal revista de geomorfologia do mundo, mas, como eu te disse, já fazem 10 anos, quase 10 anos, e eu acho que houve um excesso de neotectonismo, digamos assim, na interpretação do trabalho. Essa é uma autocrítica que eu estou fazendo aqui como coautor. Hoje eu diria que a erosão diferencial é mais importante do que a neotectônica na formação desses maciços. Mas os dados de neotectônica nós temos. Os de erosão nós não temos. Ok? Carol? Ok. Vamos para a última questão. Felipe Monteiro, meu amigo. Você que fez parte do relatório da CPRM sobre a proposta Geoparque, explica qual é a relevância científica dessa nova proposta de Geoparque. Bom, pessoal, recentemente eu escrevi a parte de geologia e de geomorfologia do relatório da CPRM, Serviço Geológico Brasileiro, embasando a criação de um geoparque aqui no Nordeste brasileiro, no Ceará, mais precisamente, nos Inselbergues de Quixadá e Quixeramobim. Algumas pessoas que estão assistindo essa fala talvez tenham ido para campo comigo, que estiveram no Simpósio Brasileiro de Geografia Física. Eu acho que eu levei quase toda a comunidade geomorfológica brasileira nesse campo. Foram mais de 90 pessoas, 2 ônibus lotados. Então, acho que é possível que alguém esteja assistindo ele. Bom, se alguém foi lá, de cara, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? É um campo de Inselbergues fantástico. E tem um potencial paisagístico extraordinário. Então, analisando as outras propostas de geoparque que existem no mundo, eu acredito que o potencial paisagístico dessa área dos Inselbergues de Quixadá não perde para essas outras propostas. Eu diria até que ganha em alguns casos, e propostas que têm sido levado muito a sério. Então, aquilo lá é a meca dos escaladores, da galera do rapel, dos esportes radicais, do parapente, do paraglide. A paisagem, essa rusticidade da paisagem, dos lajedos graníticos
desprovidos de cobertura pedológica, dos enselbergues, a sua diversidade de formas, a resposta geomorfológica desses granitos, ora quebrados, ora dissolvidos, formando ora domos, ora pedras que parecem uma galinha ou outros animais, rampas de blocos colapsados, com cavernas de talos. Quer dizer, é um mosaico de paisagem espetacular que no Brasil semiárido nós vamos ter só um equivalente na Bahia, né, que é a região ali de Itatim, Milagres. Mas eu tenho a impressão de que a diversidade de formas de enselbergues em Quixadá é ainda maior do que o que do que tem em Itatim. O que chama muito em Itatim, chama muita atenção, são aqueles tafone. Né? Os tafone realmente são de grandes dimensões. Mas os enselbergues e os tafones são espetaculares, são lindos. Mas em Quixadá você tem uma diversidade de feições de colapso, que aí vão ser a exemplo do que vocês têm no Rio de Janeiro, que é o Dedo de Deus, ali em Teresópolis. Nós vamos ter essas feições de colapso, nós vamos ter feições de dissolução, nós vamos ter lajedos, nós vamos ter relevos do tipo saprolítico, com boulders, nós vamos ter maciços, nós vamos ter escarpas de enselbergues muito retrabalhadas, outras muito contínuas, e isso, não só para a comunidade geomorfológica, mas para a comunidade em geral, essas paisagens têm um impacto muito forte, né? Então, eu acredito que é uma das propostas que vai sair no novo relatório aí do CIGEP, né? Uma das propostas muito, muito promissoras, né? Eu acho que no Nordeste nós temos muitas propostas que são bastante promissoras de áreas desconhecidas. Morro do Chapéu, na Bahia, né? Pouca gente conhece, mas aquela gruta de brejões, aqueles canyons, aquelas dolinas, aquilo é uma coisa espetacular, né? Aquilo ali cabe no geoparque. Agora, a área é difícil acesso, a área não tem estrutura nenhuma de rede hoteleira, nem de cidades próximas, você anda 30, 40 quilômetros de estrada de terra muito ruim, depois caminha mais um bocado a pé para chegar na área, então, assim, cria-se... Você apresenta uma área que tem grande potencial para formação, para criação de um geoparque, mas áreas que sequer possuem acesso. Então, a proposta de geoparque não é uma proposta meramente geomorfológica, envolve também cultura, sociedade, né? Envolve a história de ocupação e o sentimento de pertença, sobretudo, dessa sociedade local com essas paisagens. Então, se você tem áreas que são muito bonitas, que são espetaculares, e eu citei uma aqui, na minha opinião, que é uma das mais bonitas do Brasil, que é essa região de Morro do Chapéu, na Bahia, mas que carece, não é, dessas condições de acesso, de ocupação humana, de uma história de ocupação na região, não é, que é diferente do que você tem na região do Cariri, por exemplo. Você tem a Bacia do Araripe, aquela explosão cultural que o Crajubá, ali, Crato, Juazeiro, Barbalha, Barro, Milagres, o que aquilo representa no seio do Nordeste. Então, você, a maior reserva de fósseis do Cretáceo do mundo, você tem a Chapada do Araripe, a primeira floresta nacional do Brasil, você tem essa cultura em efervescência do Nordeste, tudo isso consolidou o geoparque. Então, eu acho que Quixadá reúne muitas coisas, né? A cultura, a história e o relevo forma aí a tríade, né, que sustenta bem a proposta, e nesse caso eu acho que ela está bem, eu ia dizer consolidada, mas na verdade essa proposta está se consolidando. Então, recentemente, todos vocês vão ter acesso a esse relatório que a CPRM está preparando
a publicação, que vão ser as novas propostas de geoparque do Brasil, que já vão ser geoparques, né, no programa de geoparques da CPRM. Agora, se serão geoparques que receberão a tutela da Unesco, aí é outra coisa. Ok, Felipe? Bem, Rubson, eram essas questões que nós tínhamos antes de eu digitar aqui, né, que nós encerraríamos, porque tínhamos uma série de questões, então a gente pede desculpas a quem fez questões depois, e se você se dispuser, né, eu sugiro a eles que te encaminhem essas questões por e-mail, enfim. E assistindo também sua apresentação, né, todos os blocos de diagrama e a valorização que você fez também quando foi se referir à cartografia, né, enfim, de forma complementar aos mapas e perfis. A gente pode voltar a conversar a respeito da tentativa de fazer um curso de desenho geomorfológico, enfim. Eu gostaria de fazer, inclusive, porque valoriza muito. Tanto, né, a representação quanto a compreensão. Então, a gente conversou sobre isso nas nossas trocas de e-mail a respeito do tema, né, da sua fala, e eu estou comentando isso porque seria de grande interesse da comunidade se a gente tivesse um outro encontro para falar sobre isso. Claro, fico à disposição. Você me escuta bem? Está travando um pouco aqui para mim. Estou escutando bem. E estou então tá me colocando à disposição, se houver interesse da comunidade em uma atividade voltada à representação tridimensional, ao desenho, nós podemos ter uma atividade, sim, com esse intuito. Tá ótimo, porque, né, a gente carece desse tipo de atividade, né? A geologia tem, né, a maior parte dos cursos, a disciplina, né, de desenho geológico. Sim, geológico. Isso que foi tão importante para a sistematização da geografia, nos dias de hoje a gente não tem, né, nas grades curriculares dos nossos cursos. Então, é uma oportunidade, né, de trabalhar com isso. Isso. Bom, então, novamente, eu te agradeço, em nome da União da Geomorfologia, né, mais uma vez. Convido a todos que estejam aqui conosco na próxima semana. Tá joia? E é isso. Uma boa noite a todos, a todas. Obrigada, Rubson. Uma ótima semana a todos vocês. Então, pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.